nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer a resenha da trilogia dos Jogos Vorazes. O canal já tinha 2 vídeos sobre essa trilogia, mas eu acabei deixando eles no privado porque eu queria fazer um vídeo só falando sobre todos os 3 livros. Então a trilogia dos Jogos Vorazes foi escrita pela Suzanne Collins e aqui para o Brasil ela foi editada pela editora Rocco no selo Jovens Leitores. É uma edição bem normal, não tem nada demais. Não se compara com a primeira edição americana, que era hardcover, mas é uma edição que dá pra conviver com ela, sabe? O box desses livros ele é bem frágil, então não é nada demais, mas ele cumpre a sua função, que é deixar os livros dentro dele, paradinhos na estante, de pé, cumpre bem certinho a sua função, então isso me agrada, então já é um bom início. O primeiro livro da trilogia é Jogos Vorazes, o segundo é Em Chamas e o terceiro é A Esperança. Jogos Vorazes é uma distopia. O que é uma distopia? É uma sociedade onde um governo autoritário ele acaba mandando. É uma sociedade que já não funciona como deveria funcionar. Então há muita pobreza, as pessoas morrem de inanição, morrem de frio, elas sofrem com doenças, elas não têm infraestrutura, elas não têm saúde. É um mundo que vive no caos, é uma distopia, é um governo que mata as pessoas que vão contra a autoridade máxima. Uma coisa muito ruim. Se você for comparar com Laranja Mecânica, é uma sociedade muito parecida. Só que a distopia dos Jogos Vorazes ela é mais futurística, então é num mundo muito diferente. Já a Laranja Mecânica é uma coisa mais próxima de nós, é uma coisa que a gente consegue ver que daqui a uns anos, se as coisas não mudarem, vão chegar àquele nível. Já o negócio dos Jogos Vorazes é uma coisa mais longe, que está a alguns anos, luz ou não, à nossa frente. Primeira coisa que a gente precisa saber, Panem é onde a nossa história vai acontecer. Panem fica localizada onde o antigo Estados Unidos estava localizado. Então, de acordo com algumas guerras, algumas coisas que aconteceram, os Estados Unidos foi extinto e Panem se instituiu naquele lugar. Panem possui 13 distritos, mas um desses distritos, o distrito 13, não existe mais. Então ela conta apenas com 12 distritos e todos eles são regidos pela capital. Lá na capital todo o centro político, todo o centro de poder, todo o centro de tecnologia, os bens materiais estão lá. E nos distritos, os primeiros distritos eles são melhores e a partir do 5º distrito as coisas começam a ficar ruins. E a pobreza é muito grande, a fome é muito grande, o descaso da capital é muito grande. E o distrito 12, que é onde a nossa heroína vai viver, eles produzem carvão para a capital. No livro Jogos Vorazes a gente vai ser apresentado a Katniss. A Katniss ela mora com a sua mãe e a sua irmã, porque o seu pai acabou falecendo numa explosão que aconteceu numa mina. E ela caça junto com seu amigo Gale e os dois eles caçam porque eles querem completar a renda da família, eles querem ter comida todos os dias em casa, não uma abundância, mas que eles possam sobreviver. Todos os anos, desde que aconteceu a guerra entre o Distrito 13 e a capital, o governo ele acabou instituindo os Jogos Vorazes, que seria mais ou menos um circo romano, onde a capital coloca a gente lá dentro para se matar. Então, todo ano, 2 crianças de cada distrito, um menino e uma menina, são escolhidos por meio de um sorteio para participarem dos Jogos Vorazes. Nesses Jogos Vorazes, as pessoas precisam se matar até que sobre uma única pessoa que é levada à glória eterna, onde elas estarão seguras, ela e a sua família. Nesse livro, a Katniss ela acaba indo para os Jogos Vorazes juntamente com o Peeta, porque a irmã da Katniss, a Prim, ela foi escolhida pela colheita, que é o dia onde escolhem os participantes dos Jogos Vorazes. A Prim ela foi eleita para ser um tributo, mas a Katniss ela disse que ela iria no lugar da Prim e a Prim ficaria com a mãe dela. Então é toda uma cena muito chocante, porque a Katniss ela sabe que ela está indo para a morte, porque poucas pessoas ou uma pessoa só acabou sobrevivendo aos Jogos Vorazes do Distrito 12 e ela acaba tipo assim, uma coisa bem chocante a narração bem fria, porque ela sabe que ela está indo para a morte, ela e o Peeta. E é uma coisa bem estranha, no início até você se acostumar com a narração fria da Suzanne Collins. E aí, quando a Katniss e o Peeta chegam à capital, eles são treinados pelo Haymitch, que o Haymitch vai ajudar eles, vocês precisam fazer isso, vocês precisam encontrar água quando estiverem na arena, vocês precisam ficarem juntos. E acontece várias coisas durante a estada deles na capital, até que a Katniss ela é super reconhecida e eles chegam abalando no desfile da abertura para a capital.
Aí eles acabam sendo jogados na arena e toda a história vai se desenvolver durante a arena. São narrações bem frias, tem um momento em que acontece a morte de uma das tributas, de um outro distrito, que é bem triste, é uma narração muito emocionante que você vê. Os nossos livros aqui brasileiros, eles têm uns erros bem grotescos de revisão, tá? A tradução aqui tem uns erros bem estranhos, mas não é nada que comprometa a leitura, você consegue entender perfeitamente o que ele está querendo dizer, mas é bem feio. Então, se a Roku vier fazer uma nova edição de Jogos Vorazes, por favor, editora, melhore a tradução, porque tá uma coisa bem desesperadora em alguns momentos. Sobre os filmes eles são um complemento perfeito para os livros dos Jogos Vorazes, porque nos livros tem a narração nua e crua. Nos filmes você já tem toda uma adaptação, você tem mais uma parte mais teatral, uma coisa bem interessante. Então, se você já leu os livros, assista os filmes, ou se você já assistiu os filmes, leia os livros, porque eles se complementam. Então assim, agora começa o momento spoiler, porque eu preciso dar continuidade à resenha e eu preciso falar sobre algumas coisas. Se você ainda não leu os livros e nem assistiu os filmes, pausa, assiste ou lê os livros e depois volta pra cá, tá bom? Quando acaba o primeiro livro, a Katniss e o Peeta, os dois, eles sobrevivem aos Jogos Vorazes. E isso é burlar a regra, porque apenas um pode sobreviver. E a capital fica puta da cara com isso. Porque com esse ato de rebeldia da Katniss e do Peeta, eles acenderam uma faísca de rebelião em todos os distritos que acompanhavam os Jogos Vorazes. E a partir disso vem o livro Em Chamas. Em Chamas é a época em que a Katniss e o Peeta precisam fazer uma turnê, porque eles são os vitoriosos dos Jogos Vorazes, e os dois vão andar pelos distritos fazendo discursos, falando para as famílias das pessoas que morreram, que eles mataram. E o presidente Snow ele fala para Katniss: me convença que o teu amor e o amor do Peeta é real, que vocês dois são realmente um casal apaixonado. Porque a estratégia de marketing deles no primeiro livro era ser um casal desamparado que ia ir para uma batalha. Oh, ai meu Deus, um triângulo amoroso, é uma coisa muito chata que pra mim eu poderia passar as páginas onde isso acontece. Mas tem gente que gosta. E a Suzanne Collins nesse livro ela conseguiu equilibrar um pouco do triângulo amoroso, ela conseguiu deixar uma coisa mais na balança, mas irritou em algumas partes também. A Katniss ela acaba não conseguindo provar para o presidente Snow que o amor dela e do Peeta é real, que eles fizeram tudo isso por um golpe de marketing, e por isso eles acenderam uma faísca entre os distritos e a rebelião estava para começar. Por isso a capital chegou na época do torneio quaternário. 25 anos acontece esse super torneio onde uma nova espécie de arena, uma nova espécie de prova aparece nos Jogos Vorazes. E nesse ano, dois tributos vencedores dos Jogos Vorazes precisam voltar para a arena e se enfrentar. Talvez isso tenha sido uma forma de silenciar a rebelião, matando o Tordo. Então a Katniss ela precisa voltar à arena e ela está desamparada. Novamente a narração da Suzanne Collins nesse livro ela é super fria. Ela tem uma narração maligna. Então aqui novamente o jogo de marketing vai ser bem grande. São várias coisas que vão acontecer. E no final acontece uma coisa super inesperada que vai dar toda a base para os acontecimentos do terceiro livro, que é o A Esperança. Teremos mais spoiler durante essa resenha, então se você ainda não leu A Esperança, você para o vídeo, assiste o filme, lê o livro e depois você volta pra cá. Ainda no livro Em Chamas, a Katniss ela acaba com toda a barreira da arena e ela é resgatada pelo Distrito 13, o distrito que estava desativado, ele ainda existe. E a Katniss agora ela é o símbolo da rebelião, a Katniss é o Tordo. Enquanto o Tordo existir, a rebelião continua acesa. E a Katniss precisa destruir com a capital, precisa fazer com que uma democracia seja instaurada naquele regime ditatorial. Então todo esse livro ele vai se resumir mais ou menos a embates tanto psicológicos da Katniss quanto em campo de batalha contra a capital. Aqui o triângulo amoroso ele fica extremamente gritante, ele fica bem ridículo em certos pontos. Pra mim dá vontade muitas vezes de passar as páginas enquanto eu lia, me deu vontade de fazer isso. Mas eu continuei firme na luta porque é um livro muito estranho. O final desse livro ele é destruidor, porque ele fica às vezes sem nexo na tua cabeça. Mas toda a trilogia dos Jogos Vorazes é uma obra-prima muito boa. É uma distopia
muito boa mesmo. Aqui a Katniss ela vai tanto se enfrentar quanto enfrentar os problemas que ela tem. Ela vai precisar brigar consigo e com as outras pessoas. Ela vai precisar estar numa missão para conseguir dar liberdade aos distritos. E toda a ideia de democracia contra um regime autoritário é muito bem explanada pela Suzanne Collins. E mesmo na democracia a gente vê a velha corrupção. Então, se você for olhar por um olhar mais crítico e político, a esperança é um embate entre dois regimes, a democracia e a ditadura. E é muito legal você analisar isso, tem muita coisa que você pode inferir a respeito do livro, se você for analisar pelo ponto político. Sobre a história também, a gente vê um crescimento muito grande da Katniss e ao mesmo tempo ela fica meio chatinha nesse livro. Nos 2 primeiros livros eu achei ela super forte, já nesse daqui ela foi um pouco mais chata. No filme ela tá mais legal, tá? Na Esperança Parte 1 ela tá mais legal. E aqui ela tá mais ou menos, gente. Não é grande coisas, mas vale bastante a pena você ler os livros, porque a gente vê uma grande construção da psicologia da Katniss agora. Agora ela tá brigando consigo mesma, e isso é muito interessante. E é isso, pessoal, essa foi a resenha da trilogia dos Jogos Vorazes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um joinha no vídeo, deixa suas opiniões aqui nos comentários. Conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias, me segue em todas as minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!